aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábolas usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Sentados, façamos um tempo de silêncio. E no silêncio rezemos, pedindo que o Espírito Santo nos ajude a compreender tudo o que essa palavra hoje nos fala. No silêncio, rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, no domingo passado, nós vimos Jesus, no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, começando a sua vida pública, curando os doentes, ensinando a palavra do reino, anunciando a boa nova, transformando a vida das pessoas. E Jesus fazendo isso de forma tão intensa, tão decisiva, que provocou uma confusão. A família de Jesus, os parentes de Jesus queriam prendê-lo porque pensavam que ele estava fraco da cabeça, estava fora de si. As autoridades vieram lá de Jerusalém, diziam que Jesus estava realizando milagres pelo poder do espírito de Belzebu, o príncipe dos demônios. E Jesus falava: não, as coisas do reino de Deus não se confundem com as coisas do reino de Satanás. As coisas do reino de Deus, elas têm uma novidade, que nós precisamos de acreditar nessa novidade. Ele é o enviado de Deus para nós. As leituras de hoje são muito boas para a gente ensinar para a criança o que é o reino de Deus. É muito difícil para vocês, pais e mães, ensinarem para as crianças o que é essa presença do reino de Deus no mundo de hoje, quando a gente vê a força do mal, do pecado, das coisas erradas dominando tanto. Como convencer uma criança assombrada, ameaçada com a realidade do mundo, como convencer
de que o reino de Deus chegou. Como transmitir isso para as crianças, para os adolescentes, para os jovens? Como transmitir isso para alguém que sofre toda espécie de tribulação, desde o luto, a morte de alguém, como vocês que celebram, as enfermidades, as dificuldades todas? Como entender esse reino de Deus aqui? Esse reino de Deus, para a gente percebê-lo no mundo, é preciso pedir uma graça do Espírito Santo, que Ele abra a mente e o coração da gente para enxergar essa presença do reino de Deus. Porque muitas vezes, tem muitas pessoas que passam por essa vida, elas só enxergam o reino das coisas que não prestam, as potências das coisas ruins. Ela é testemunha permanente do sofrimento dela, dos outros, da dor, das desesperanças, das frustrações. Nós precisamos dar um testemunho maior do que a nossa dor, do que as nossas decepções. Vamos ao Evangelho. Jesus vai exatamente ajudar a gente a enxergar essa novidade do reino de Deus. O número 9 do seu folheto, Marcos 4, 26 a 34. Tome lá comigo. Vamos lá? Então, você deve ter ido para casa domingo passado pensando: como é que eu percebo a diferença do reino de Deus para o reino do mal? E a presença do reino de Deus em minha vida? Jesus vai dizer para você e para nós agora como. Vamos ver? Naquele tempo, Jesus disse à multidão, Ele está ensinando para a multidão. Lembra que tinha tanta gente na porta da casa que os parentes, a mãe e a família nem podia chegar perto dele. Ele está ensinando para a multidão. E o que é que ele ensina? Vamos ler? O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo para lá. O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Está pronto, preparou a terra, espalhou a semente, aí vai dormir, dorme, acorda, levanta, e a semente vai germinando e vai crescendo. Continua a leitura. Mas ele não sabe como isso acontece. Versículo 28, toda a igreja. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Continua. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Então, como perceber o reino de Deus? A dica de Jesus para nós hoje é: só percebe o reino de Deus, só colhe os frutos do reino de Deus, só mete logo a foice no trigo que já madurou, aquela pessoa que, embora sabendo da sua pequenez e da sua insignificância, ela se pôs a semear. Não existe colheita sem plantação, sem semear, sem semeadura. Bom, nós podemos hoje pensar o seguinte: nós que acreditamos tanto na sorte, nós não acreditamos na bênção de Deus, na bênção do suor, na bênção do trabalho. Nós acreditamos mais na sorte, no destino, do que na bênção e na graça de poder trabalhar. Quem hoje assistiu a porcaria da televisão deve ter visto aquele tanto de programa que passa na televisão no domingo, mostrando os sorteios que faz para arrumar a casa de alguém, para tratar dos dentes de alguém, para fazer uma plástica na mulher que está uma bagaceira, no homem que está uma bagaceira, reformar o homem, reformar a mulher, não é?
É a diversão de domingo, é a gente acreditar na sorte de alguém que vai sair. Nós estamos perdendo a noção da graça, que não é sorte. Graça é o dom que nós recebemos de Deus, de poder colocar nossa vida a serviço da semeadura. Embora a gente semeie, plante, vai para casa e dorme, e não depende da gente 100% o que vai colher, que tanto vai colher, depende de Deus. O resultado depende da graça de Deus, mas a graça de Deus opera no suor que a gente derrama. Está claro, minha gente? Está claro não? Posso pegar pesado? Essa semana eu li umas coisas. No Brasil nós temos aproximadamente 49 milhões e 700 mil, quase 50 milhões de jovens. Considera jovens o IBGE, homens e mulheres entre 15 e 29 anos. O resto é velho. Embora na minha cabeça uma mulher, um homem com 29 anos já deve ser velho, já deve estar na lida há muito tempo, né? Mas dos quase 50 milhões de jovens entre 15 e 29 anos no Brasil, aproximadamente 18 milhões, são 17 milhões e não sei quanto lá, aproximadamente 18 milhões fazem parte do grupo do nem estuda e nem trabalha. Agora, irmãs e irmãos, pensemos a gravidade de um país onde nós temos 3 vezes a população do estado de Goiás, de gente na idade melhor da vida para trabalhar, da cabeça descansada, arejada, com inteligência, com a saúde do corpo, com capacidade de semear. Quase 18 milhões de gente que nem estuda e nem trabalha, vive às custas dos outros. A imensa maioria às custas da aposentadoria do pai, da mãe ou do vô e da avó. É grave isso, não é não? Gravíssimo. Mas tem uma coisa ainda mais pesada que eu vou falar. Nós estamos convivendo no Brasil com a primeira geração de jovens, meninas e meninos, entrando nos 15 anos, sem nunca terem visto o pai ou a mãe trabalhar. Que é mais grave ainda, que são os filhos dos benefícios do governo, do renda isso, renda aquilo, bolsa isso, bolsa aquilo. Eu tenho amigos que trabalham no banco e que fazem essas pesquisas para mim. Fala, padre, tem famílias que vão no banco, a gente conhece já quem é o esposo, a esposa, mora lá o filho, a filha que já teve 2, 3 filhos sem casar, um monte de família não planejada. Padre, tem famílias que recebem no banco, somando tudo que recebe dos benefícios do governo, tem família que chega a R$800, R$1.000, R$1.200, até R$1.700 em benefícios. Nós estamos convivendo com a primeira geração de jovens que entraram no mundo ganhando o pai e a mãe benefícios do governo, inclusive ganhando benefícios porque nasceu aquela criança não planejada. E o pai e a mãe nunca trabalharam na vida. E nós acreditamos em sorte, em destino, e não acreditamos no poder milagroso do suor, na dignidade do suor. Minha gente, nós mais velhos, depois dos 50, nós somos da época em que as pessoas não trabalhavam para ganhar dinheiro. As pessoas trabalhavam porque trabalhar era uma honra. Era uma dignidade do ser humano trabalhar. Lá em casa, o papai falava que a coisa mais feia do mundo é chegar uma visita na casa da gente e pegar um homem à toa dia de semana. Não pegava? Hoje entra semana, entra meses, sai meses. Uma outra estatística que eu li essa semana, exatamente para pregar esse evangelho: a quantidade de jovens que os pais se mataram para pagar uma faculdade para eles, e eles já terminaram a faculdade,
mas já estão há 1 ano, 2 anos, 3 anos, dentro de casa, não trabalham em nada, fez uma faculdade cara e não presta para nada a faculdade que fizeram. É outro dado gravíssimo. O número é altíssimo. Aí Jesus fala que o reino de Deus é como quando alguém espalha semente, vai dormir, acorda, não sabe o que está acontecendo, mas a semente está crescendo. Primeiro aparecem as folhas, depois vem as espigas, depois o grão, depois fica maduro. Nós precisamos entender que o reino de Deus só é percebido se houver esforço, derramamento de suor da nossa parte. Eu dizia, há 30 anos atrás no Brasil, trabalhar era um dom, era uma graça. Você via a mesma pessoa, carpinteiro, o serralheiro, o marceneiro, ele tinha aquele mesmo ritmo de vida. O serviço que ele prestava, o pedreiro, ele não trabalhava, não se ficava rico com essas coisas. Trabalhavam e com uma qualidade impecável. Hoje, as pessoas reclamam, chegam em mim para dizer assim: padre, faz uma oração para Deus abrir portas para mim, para eu trabalhar. Eu pergunto: quantos anos você tem? 25. O que você sabe fazer bem? A coisa mais triste do mundo é eu, padre, ter que falar isso para a pessoa. O que você sabe fazer bem? E ter que dizer para as pessoas assim: olha, pela primeira vez na história do Brasil não está faltando emprego, está faltando mão de obra qualificada, para lavar roupa, para limpar a casa, para fazer comida, não é? Para tudo, para tudo. Então, o problema nosso é que nós não desenvolvemos as habilidades e as potencialidades que nós temos para colaborar na obra do reino de Deus, que nós temos condições de colaborar e fazer o reino chegar pelo nosso suor. E nós aqui no Goiás, que fomos criados nas roças, em que a gente pensava assim, eu fui nesse ambiente, era 10, 15, 30 famílias numa fazenda, morando de agregado, e tinha aqueles que falavam: esse fazendeiro podia ter dó de mim e me dar um arqueiro para eu viver. E tinha aqueles que falavam: não, nós vamos trabalhar até o dia que a gente conquista e compra um cantinho para nós. Tem duas maneiras da gente reagir. Mas agora Jesus vai pegar mais pesado ainda. Pega lá comigo. Versículo 30. Tome lá comigo. Pai e mãe, a resposta, vô e vó. Tem muito vô e vó estragando os netos, dando dinheirinho para eles e não ensinando a eles uma profissão e um ofício que presta na vida. Olha o que Jesus fala. Leia comigo. E Jesus continuou. Vamos? Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Leia, igreja. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. A sua semente é pequenininha, é a menor de todas as sementes da terra. Semeie. O que nós não podemos ficar é dizendo: não, o que eu tenho, o que eu recebi de Deus foi só uma migainha. Meu pai devia ter dado uma herança para mim, minha mãe morreram, não deixaram nada para mim. Deixou sua vida de acho, deixou sua mente, seu coração. Você morou 9 meses no ventre da sua mãe, ela te carregou, te amamentou. Faça esse corpo seu, cheio de potencialidade, põe você para funcionar e para trabalhar, e desenvolva as habilidades e as potencialidades que você tem. Isso é o grande dom que Deus te deu. Essa sementinha de mostarda que você tem na sua vida, semeia. É provável, hoje de manhã tinha até uns velhos e umas velhas que nunca viu semente de mostarda. Você já viu uma semente de mostarda? Já? Olha aqui. É grande? Passa o dedo.
É grande? Bem menor que um celular, né? Pois é. Passa, vai para aquele lado lá, vai no corredor aqui. Isso, vai um pouquinho mais rápido, não demora demais não. É só para as pessoas perceberem o que Jesus considera o que é o reino de Deus. Uma migainha desse tamanhozinho que Ele te deu, você só tem uma semente de mostarda para semear, semeia essa migainha. O reino de Deus é como quando alguém semeia uma semente de mostarda que é a menor de todas as sementes da terra, mas quando é semeado cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Qual é a migainha que Deus te deu? A semente de mostarda que Jesus pede para você semear hoje. O que é que você tem dito? Ah, se eu tivesse condições, se os meus recursos fossem maiores, eu ia fazer tal coisa. E Jesus fala, pega a merrequinha que você tem, pequenininha, desse tamanhozinho, e começa a derramar suor e semeie. Para as crianças que não sabem, mas uma folha de mostarda, bem cuidada, é maior do que essa folha. Essa sementinha desse tamanhozinho, só a folha do pé de mostarda é maior que essa folha. A planta dá até desse tamanho, não é? Na roça a gente plantava mostarda, roçava, as coivara, punha fogo e depois jogava semente, ainda antes da chuva cair. Quando a chuva caía, dava aquelas mostarda que na roça fazia com arroz branco e feijão preto, que era o trem mais gostoso do mundo. A migalha que a gente pode fazer se tornar fartura. O que é que você tem arrumado como desculpa, dizendo assim, não adianta, se eu desse conta, se resolvesse, não compensa não. Tem gente que fala para mim assim, padre, como é que eu vou trabalhar? Eu só arrumo emprego para ganhar salário mínimo. Eu falo, trabalha. E se não arrumar emprego para ganhar um salário mínimo, trabalha para ganhar metade do salário mínimo, mas trabalha. E se não arrumar para ganhar metade do salário mínimo, para ganhar R$10 por mês, trabalha para ganhar R$10 por mês, mas trabalha. Você não quer trabalhar um mês para ganhar um salário mínimo, mas muitas vezes você pode estar vivendo às custas do salário mínimo da sua avó, do seu pai, da aposentadoria da sua mãe. Isso não acontece? Mas isso também é porque vocês, os velhos é custoso, devia botar esses fios na sacudida. Ainda tem aqueles que vai fazendo fio e mandando para o velho e a velha cuidar. E o velho e a velha cuida, porque tem medo de ficar velho e ficar sozinho. Aí começa a criar os netos como se fosse cachorro de estimação, para ser companhia na velhice. Gente não é para ser companhia na velhice. Gente é dom de Deus, que veio a esse mundo para desenvolver habilidades e potencialidades, para evoluir, para fazer o reino de Deus espalhar. É para isso que a gente veio ao mundo, e não para eu tratar do neto, da netinha com ração, com dinheirinho que eu dou, um presentinho aqui. Não! O reino de Deus, ele supõe uma realidade do reinado de Deus, como nós rezamos no Pai Nosso: santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Deus reina só onde Ele faz a vontade dEle. E hoje nós vivemos num mundo em que as igrejas, os padres, os pastores pregam uma religião em que ensinam as pessoas a buscar um Deus, um Jesus que vem fazer a nossa vontade. Porque se eu tenho um sonho na vida, não estou conseguindo realizar meu sonho, embora eu não me esforce, e essa igreja que não está ajudando eu conquistar meu sonho, eu mudo de religião, mudo de igreja, e vou caçando de uma igreja para outra até conseguir. Nós não somos dignos nem para rezar o Pai Nosso mais, porque o Pai Nosso supõe uma submissão nossa à vontade de Deus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para mim e para você? Trabalhe, semeie, colha. O apóstolo Paulo tem as duas melhores definições de trabalho, que não é essa do mundo capitalista violento.
O apóstolo Paulo diz que ele trabalhava por duas razões. Eu queria que você anotasse no seu coração essas duas motivações para trabalhar. Primeira motivação do apóstolo Paulo para trabalhar, ele diz: eu trabalhei incansavelmente para que com o próprio suor eu não fosse pesado a ninguém. Trabalhar para não ser pesado a ninguém, isso não é uma bênção? Tem coisa mais triste que ser um peso na vida dos outros? Não é triste? Tem coisa mais triste do que ter uns encostos na vida da gente, dependendo da gente? Não é triste? O apóstolo Paulo fala: eu trabalho para não ser pesado para alguém. E o apóstolo Paulo recomenda também: trabalhai para que podeis socorrer os necessitados, se oportunamente alguém precisar. Então, Paulo define trabalho como: eu trabalho para não ser pesado, eu trabalho para ter condições de ajudar alguém na necessidade, se alguém precisar. Não é nobre essa razão para trabalhar? Essa doutrina que está no Brasil, dos direitos da infância e do adolescente, é claro que são doutrinas da lei, que elas só foram criadas por causa de uma realidade horrorosa e absurda que nós cometemos de trabalho e de exploração da criança. Mas, gente, em muitos pontos está equivocado. Porque nós, mais velhos, quando o pai via nós, mais velhos, com 9 anos, com 10, 12, 15 anos, falava: esse menino, essa menina tem habilidade para tal coisa, eu vou botar ele para fazer tal trem. Não era desse jeito? Não ficava esperando, não. Hoje tem uma marmanjaiada com 20, 25, 28, 29, 30, 35 e se pergunta: o que você sabe fazer bem? Nada. Não está grave não? A situação? Ou é só na minha casa que tem isso? A dignidade da nossa participação na obra do reino de Deus, a dignidade da graça que Deus nos deu de trabalhar na obra do reino de Deus, a santidade do suor. Os santos da igreja, muitos deles escreveram que o cristão santifica o mundo. Jesus santificou o mundo derramando o seu sangue. Os santos da igreja falam que nós santificamos o mundo com o suor e muitas vezes acompanhado de lágrimas. Existe uma santidade do suor, uma santidade da lágrima. E tem mais gente, não é matemático não, não é aquela coisa que eu faço isso para dar aquilo não. Pegue comigo a segunda leitura do apóstolo Paulo. É um texto lindo para vocês que estão sofrendo e celebrando a morte de seus entes queridos. Olhe essa palavra de Deus. Na fé nós temos outros valores para conduzir nossa vida. Segunda leitura, número 8, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 10. Irmãos, leia comigo. Estamos sempre cheios de... Epa, será que nós estamos sempre cheios de confiança? Continue a leitura. E bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor. Você pode ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor grife, ter feito a melhor plástica na sua cara e no seu corpo, mas enquanto moramos nesse corpo, nós somos o quê? Peregrinos, o quê? Longe do Senhor. A glória desse mundo, o poder das coisas desse mundo não põe a gente perto do Senhor. Aqui nós somos sempre peregrinos longe do Senhor. Olha como vem mais. Pois, leia, caminhamos na fé e não na visão clara.
Minha gente, essa doutrina que está disseminada hoje nas igrejas, igreja católica e igrejas evangélicas, de que a fé é a visão clara da glória de Deus, do poder de Deus, dos milagres. Vem para essa igreja que vai ter milagres, prodígios, sinais, Deus vai operar, você vai ver, seus olhos vão ver tudo. O apóstolo Paulo fala: cuidado com esses pregadores, nós caminhamos na fé e não na visão clara. Vocês, esposas e esposos, você não sabe se ela vai mudar, se ele vai mudar, mas você se derrama em entrega, em doação por esse casamento, ainda que você não tenha certeza e garantia que ele vai ser do jeito que você quer. Está claro? Não é na visão clara. Vocês jovens que sonham com a profissão, quantos jovens aqui no Canedo que vieram de fora sozinhos, na tora, vieram de longe empreendendo sonhos, projetos, inclusive para ajudar a família que ficou lá. Caminhamos na fé e não na visão clara. Viver a santidade, a honestidade, derramar meu suor, trabalhar, estudar, mas a visão não é clara, é na fé. Os resultados da minha vida vão depender de Deus e da vontade de Deus. As coisas não vão ficar do jeito que eu quero. As coisas, o que conta não é eu conseguir o que eu quero, o que eu sonho. Leia comigo o que vem, versículo 8. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a morada do nosso corpo para irmos morar junto com o Senhor. Olha que coisa impressionante. Paulo fala que se for para morrer agora não tem importância não, vamos deixar esse corpo para ir morar com o Senhor. Vocês que celebram aí os falecidos, deixaram o corpo para ir morar com o Senhor. Quem foi, que sirva o Senhor lá. Quem ficou, que sirva o Senhor aqui. Versículo 9, leia. Por isso também nós nos empenhamos em ser o quê? Agradáveis a Ele. Leia. Quer estejamos nesse corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. Se eu já morri, ou se eu estou aqui, a única coisa que conta é ser o quê? Agradáveis. É ser o quê? Agradáveis ao Senhor. E não como as doutrinas de hoje nas igrejas, dar o meu dízimo, a minha oferta para Deus me agradar e fazer a minha vontade e realizar meus sonhos. Está claro? Mas não está fácil, né? Está claro, mas não está fácil. Caminhamos na fé e não na visão clara. Quem quer visão clara, não vá na igreja, vá no banco, vá na loja e faz o contrato e compra e assina o contrato. Se o produto não prestar, você mete um processo e ganha 2 produtos no lugar. Na fé nós caminhamos, não é na visão clara. Não temos garantia de que eu fazendo isso vou ter aquilo. Na fé o que conta é ser agradável ao Senhor, e não um Deus que é agradável a mim. Incline a sua cabeça, feche os olhos, ponha-se agora na presença de Jesus e peça a Jesus a graça de ajudar você a entender como é que você precisa trabalhar para que o reino de Deus chegue nas pequenas coisas da sua vida, na semente pequena da mostarda que você tem para semear no seu casamento, na paciência, no perdão, no diálogo, na perseverança, na dedicação, no ser agradável ao Senhor. Peça de Jesus essa graça. Peça a Jesus para libertar você de tudo aquilo que tem feito você achar que não compensa semear, porque as coisas não ficam do jeito que você quer. Diga para Jesus que você vai semear e você quer ser agradável a Ele, quer que as coisas fiquem do jeito que Ele quer, que seja feita a vontade dEle, não a sua, não a nossa, não a do mundo.
Fale com Jesus. Vem Espírito, oh vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, oh vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Espírito, vem Espírito de Deus. Vem Espírito, Transforma cada uma e cada um de nós em trabalhadores do reino de Deus, nas pequenas coisas, mas que nós não sejamos um bando de desocupados, acreditando no destino ou na sorte. Espírito Santo, vem dar ânimo para a gente trabalhar nas coisas de Deus. Espírito Santo, vem nos fazer acreditar na bênção e na santidade que é o suor que nós derramamos, a dignidade do nosso trabalho. Vem Espírito, vem Espírito Santo sobre as crianças, os adolescentes e os jovens. Dirige a vida deles para o reino de Deus. Vem Espírito, ilumina os nossos passos na semeadura da semente. Vem Espírito, sozinho eu não posso mais viver. Fiquemos de pé, vamos cantar. vem Espírito, Deixe o folheto no banco, levante as mãos para os céus. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vamos cantar, igreja? Eu quero amar, eu quero ser, Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Levante as suas mãos bem alto para os céus e reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, pelo sangue que o Senhor derramou, pelo sangue que o Senhor derramou, vem agora vem agora abençoar abençoar as minhas mãos, as minhas mãos, para que eu não pare nunca para que eu não pare de semear, de trabalhar trabalhar nas coisas de Deus, nas coisas de Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade na de família, Deus, na família, no trabalho, na escola, na igreja, no mundo. Jesus, pelo seu sangue, santifica tudo o que eu fizer. Abençoe o meu trabalho, santifica o meu suor. Jesus, dá ao Espírito Santo a sua luz, o seu discernimento, para que cada um saiba como devemos colaborar com o reino de Deus, que já chegou no meio de nós. Pai, santificado seja o nome do Senhor.
Venha a nós o reino do Senhor. Venha a nós o reino do Seja feita a vontade do Senhor. Seja feita a vontade. Reina, Pai. Reina, Pai. Reina, Senhor. Reina, Senhor. Em nossa vida. Em nossa vida. Guia a nossa vida. Guia a nossa vida. Os nossos trabalhos. Os nossos projetos. Os nossos projetos. Guia-nos. Guia-nos. Guia-nos, Senhor. Guia-nos. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Eu não posso mais viver. Quero ouvir a igreja. Eu quero amar. Canta, igreja. Aquilo. Solte a voz. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver.